o processo contratransferencial sendo usado na clínica de casal em favor do próprio processo psicoterapêutico. Esse é o tema que nós vamos desenvolver hoje. Para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG. Nós temos um centro de formação para terapeutas de família e casal. Aqui a gente estuda, aprende, conversa, cuida dos casais e eu procuro colocar vídeos com uma certa frequência falando da diversidade da clínica de casal, então seja muito bem-vindo. Para falar desse processo contratransferencial, primeiro eu vou contextualizar. O processo acontece nas clínicas, né, nas psicoterapias, como algo, uma emoção ou uma resposta do profissional frente a um determinado evento que o seu cliente possa apresentar, uma fala, um recorte, um diálogo, algo que o cliente apresenta, pode disparar no profissional essa resposta contratransferencial. Ainda em relação ao conteúdo, ao conceito, né, ao conteúdo teórico sobre a contratransferência, ela vem da transferência, quer dizer, o cliente transfere para o profissional a forma de estar na vida. E, como eu disse, frente ao material transferido, algo pode ressoar no profissional. Esse algo que ressoa, ele, num primeiro momento, foi interpretado pelos estudiosos como sendo algo da ordem da dificuldade do profissional. Então, pontos vulneráveis do profissional, quando o profissional não conseguia atravessar, eclodiam no psiquismo do profissional e era tido como um fenômeno contratransferencial que o profissional precisava trabalhar na sua psicoterapia individual. Outros estudiosos, depois desse primeiro conceito ser veiculado, compreenderam que não é só isso. Na clínica, né, vai aparecer o fenômeno contratransferencial como resultado de um processo intersubjetivo. Quer dizer, o profissional pode ver eclodir em si determinadas emoções como resposta exatamente ao movimento que está acontecendo no processo psicoterapêutico. Então, aquela resposta do profissional, muitas vezes, ela diz respeito à história do paciente. Ela não está desvinculada da história do paciente. E, sendo assim, resultado do fenômeno intersubjetivo, aquela resposta do profissional pode ser usada em favor do próprio processo. Ok? Então, eu vou trazer um recorte de caso clínico para a gente entender melhor esse fenômeno contratransferencial usado em favor do processo. Um casal, vamos dizer que ele chega na psicoterapia com a queixa da dificuldade da comunicação. É a nossa maior dificuldade, a gente não se comunica e tal. E na medida que o processo avança, o casal fala sobre não conseguirem se comunicar, mas eles lembram um episódio que ocorreu na história deles, onde houve um fenômeno de traição. No entanto, eles falam sobre isso, mas apenas falam, dizendo que é algo da ordem do administrado na relação deles próprios. E seguem o processo psicoterapêutico falando de outros assuntos. O profissional, então, acompanha a lógica, né, o raciocínio, a emoção do casal. Num determinado momento lá na frente, o casal fala sobre um elemento mais vulnerável na história do casal, que nem diz respeito à traição e nem à comunicação. Um outro elemento. E o profissional, com muito cuidado, ele colhe dados daquela situação mais ameaçadora para o casal, mais vulnerável,
e bem superficialmente, e espera poder seguir no ritmo do casal sobre o conteúdo que eles estavam trazendo. Para surpresa do profissional, na sessão seguinte, aquela em que o casal tratou de um conteúdo mais vulnerável, o casal avisa para a secretária do profissional que não vai mais voltar à terapia. Então, o casal simplesmente pergunta quanto estamos devendo, porque eu vou pagar e vamos encerrar a terapia por aqui. Fala para a secretária do profissional. O profissional naturalmente ficou muito surpreso e aqui vai entrar o tema do nosso vídeo. O profissional não só se sentiu surpreso, como se sentiu traído. Traído vem de onde? Foi algo que surgiu no profissional a partir da construção intersubjetiva entre este profissional e aquele casal específico. O profissional poderia costurar nessa saída do casal de diversas formas, sem se sentir traído. Esse que é o elemento mais importante que eu estou tentando passar para vocês. Quando o profissional se sente traído, ele reconhece aquilo em si, né, como elemento contratransferencial, e ele faz um manejo com o casal, no sentido de solicitar ao casal que voltem ao processo para finalizar o processo pessoalmente, que é esperado que cada um de nós faça, né, quando o casal ou o nosso cliente finaliza assim de forma abrupta, e o casal, ele concede, então, ok, vamos voltar mais uma sessão. Então, quando o casal volta, o profissional teve a oportunidade de falar para o casal como ele havia se sentido frente à forma como o casal finalizou o processo. E aquele termo, me sentir traído, evocou no casal a memória do fenômeno traição que eles próprios haviam trazido, mas como algo administrado na relação deles. Então, o casal pôde, a partir dessa lembrança, dar continuidade ao processo psicoterapêutico, trabalhando elementos da história deles relacionados ao processo da traição que ocorreu com eles, que não haviam sido evocados até então. E isso acontece porque o profissional fala como ele se sente. E quando o profissional fala como ele se sente, ele não tem no primeiro momento nenhum intuito de evocar algo. Isso é construção intersubjetiva. O profissional simplesmente aponta que ele se sentiu deixado de lado naquela construção do processo psicoterapêutico, que já tinha um tempo que estava caminhando. Sentir-se traído é sentir-se não reconhecido, no mínimo, né, gente? Não valorizado. É como se o outro não se responsabilizasse por algo que surge, não pudesse falar sobre o que surge, o desejo por outra pessoa, né? Talvez, é tão intenso que não dá para falar com o primeiro parceiro, né? Então, o primeiro parceiro, nos casos de traição, fica assim, poxa, o que nós construímos até hoje? De que valeu o que a gente construiu até hoje? É claro que não foi isso que o profissional falou, eu estou apenas trazendo hipóteses aqui para a gente tentar compreender como o fenômeno do sentir-se traído pôde ajudar o próprio casal a compreender a sua história quando houve esse fenômeno com eles, que foi administrado, mas que foi um tanto tamponado. Não sei se deu para vocês compreenderem o fenômeno contratransferencial
como algo que pode ser tratado, cuidado no processo psicoterapêutico em favor do processo. Poderia ser que o profissional falasse como se sentiu e aquilo não evocasse nada no casal, mas não, evocou. Então o casal conseguiu remontar parte da sua história que já ia sendo atropelada. O que eu gostaria, eu tentei transmitir para vocês. E dizem para mim se vocês já sentiram algo no aspecto contratransferencial e o que fizeram para resolver.